eram suíços. Vimos então terra e floresta cobertas com um verde magnífico. Vocês não conseguem imaginar o bem que isso nos fez. A necessidade de plantar uma semente forte nesse país estava vinculado a um fato que não tem outra resposta. Eles não tinham a passagem de volta. Era vir, adotar o país e trabalhar. Tem um antepassado em especial, que é o Abraham Louis Divas. Ele veio, na verdade, antes até da própria Barca Colón, antes dos primeiros imigrantes para Joinville, junto com uma comitiva que foi enviada para explorar um pouco a área, abrir a clareira, construir aquelas 2 primeiras cabanas que foram construídas. Então, quem comandava essa comitiva era o Albert, e tinha um engenheiro responsável também, o Hermann Ginter. E esse Abraham Louis Divas, que é a 5ª geração acima de mim, ele era copeiro e cozinheiro do Albert. Em 1851, Edward Schroeder veio verificar como estavam as obras para recepcionar os imigrantes que vinham da Suíça. Isso cerca de um mês antes da Barca Colón chegar em Joinville. Em nome do Príncipe de Joinville, do Governo Imperial do Brasil e da sociedade colonizadora, sejam bem-vindos ao Brasil. Em breve embarcaremos para a colônia Dona Francisca. Aproveitem para se climatizarem aqui, na bela São Francisco do Sul. Muitos imigrantes, nesse afã de ir em busca de uma vida melhor, eles tinham a ideia de que iam parar em São Francisco, na Califórnia. O destino da barca que eles vinham para a colônia Dona Francisca era São Francisco do Sul, no caso. Muitos achavam que estavam indo para São Francisco, mas na Califórnia, não no sul do Brasil. Entre 1851 e 1888, chegaram à então colônia Dona Francisca aproximadamente 17 mil imigrantes. Nós só temos que agradecer ao príncipe de Joinville, sobretudo ao governo imperial do Brasil. Quantas empresas alemãs estão agora no Rio de Janeiro? Em 1821 eram 6. Agora, em 1851, já são 30. Seu filho faz um belo trabalho como cônsul-geral de Hamburgo, no Rio de Janeiro. Pode ficar tranquilo. O transporte de imigrantes é prioridade do consulado do Rio de Janeiro. Segundo se ouve, também é a prioridade do governo imperial. Os colonos europeus vão movimentar muito os negócios para os comerciantes no Brasil. O governo imperial já deu um grande passo, proibindo a navegação de navios negreiros em águas brasileiras. Afinal, foi uma imposição nossa, dos europeus. O que o Monsieur acha de dobrarmos o número de imigrantes? Se não necessitar de mais investimento, acho ótimo. Perfeito. Se alguma coisa não estiver correta, mando o meu outro filho cuidar da situação. Schaffhausen ist kleiner geworden in dieser Zeit, seit 150 Jahren. Joinville hat sich wahnsinnig entwickelt, mit einer Stadt mit 500'000 Einwohnern. Eine Stadt, die gegründet worden ist eigentlich von Leuten, die aus Europa eingewandert sind, die man angeworben hat, die man hier auch vorgeschickt hat. Joinville é realmente a cidade mais importante de Santa Catarina, seja no aspecto econômico, a principal economia do estado, e também no aspecto populacional. Nas lindas verdes margens da mata, paisagens de uma natureza exuberante apareciam e, ao fundo, as mais belas montanhas, tudo coberto pela floresta virgem. Vocês estão agora definitivamente na colônia Dona Francisca. Uma nova terra, um novo lar. Senhor, mas é aqui que nós vamos ficar? Onde estão nossas propriedades? Apenas temporariamente. O alojamento é provisório. Logo irão para a terra de vocês. As primeiras construções executadas aqui na colônia Dona Francisca eram as chamadas casas de recepção, que na verdade eram grandes galpões onde as primeiras levas de imigrantes ficavam alojados
Durante as primeiras semanas de estadia aqui na colônia, às vezes até meses. Aquelas promessas das casas de colonos, infelizmente, no princípio não se concretizaram. Estas eles tiveram que construir com o próprio suor, porque a companhia colonizadora não oferecia essas comodidades. Um pouco diferente? Diferente? Tudo está errado. Desde essa ilustração mentirosa até esse solo e esse clima. Será que nós vamos suportar esse clima? Nós nos encontramos no cemitério dos imigrantes. Foi o primeiro cemitério erguido em Joinville, ausente de água e lodo. Daí ele ter sido escolhido à época. Representava para eles um lugar seguro e seco. Eles vieram para uma terra tropical, num banhado, lodo, onde a umidade média, com a mata que tinha ao redor, era 80% o tempo todo. Vermisse ich Jakob? Fehlt halt schon. könnte so gut helfen. Isso daqui mais parece uma estrebaria. Um curral. Como vamos chamar isso daqui? Palácio dos Imigrantes? Tem uma infestação desses bichos aqui. Quando não é o calor insuportável, é a chuva. Isso é que está deixando o nosso povo doente. Muitas pessoas da colônia Dona Francisca sofreram também com úlceras varicosas, que são doenças daqueles que andam muito em lugares úmidos. E essas úlceras muitas vezes levavam à morte. E então, tem ouvido notícias do Sul? Dom Pedro II é muito astuto. A abertura dos nossos portos, com facilidades alfandegárias para os europeus, a vinda dos imigrantes, tudo isso é sinal de bons negócios. E o senhor tem planos de investir na colônia Dona Francisca? Vender mercadorias para os colonos por um preço 3 vezes a mais do que aqui. Mas é bom correr, nobre colega, porque os representantes do príncipe de Joinville e da sociedade colonizadora estão ficando com a melhor parte do comércio. Mas não se preocupe, tem algumas ideias para lá. Milhares de pessoas comprando terra e produzindo e comprando mercadorias. Esse povo ama trabalhar. O lucro não tarda por vir para quem souber explorar essa região. Denúncias, inclusive de escravidão, porque em algumas situações os colonos vinham para o sistema de parceria, o que fazia com que eles ficassem devendo sempre para o fazendeiro e, com isso, nunca conseguiam adquirir as suas próprias terras. Viva o Brasil! Viva! Viva o Novo Mundo! Viva! Viva a Dona Francisca! Viva! Nein, danke. Nein, danke. A colônia Dona Francisca, na época, ela foi pensada como uma colônia agrícola inicialmente. As famílias eram normalmente numerosas como forma de ter mão de obra abundante. O que tinham que fazer aqui? Plantar e colher para poder comer, caçar. Então, as profissões originais foram deixadas praticamente de lado e todos voltaram-se à agricultura. Havia uma grande quantidade de população indígena aos arredores, principalmente na serra,
E ali naquelas regiões houve uma série de embates com os indígenas, né? Que eles viviam ali e de repente estão tendo as suas terras ocupadas e esses embates aconteceram em diversas situações. Isso é uma epidemia de tifo e disenteria bacilar, Johann. Pode ter certeza. Daqui a pouco nós vamos ter mais notícias de mortes. O Baumann acabou de chegar do porto de São Francisco. E ele tem notícias não muito boas. É verdade. Foi confirmado o naufrágio do navio Florentin. 33 imigrantes morreram, e entre eles 27 suíços. Como vamos indo, novo diretor da colônia? Há algum problema depois da saída de Edward? Não. Fechamos este primeiro grupo. São quase 500. Achamos que seria mais lucrativo trazer um número bem maior de imigrantes, além dos 300 inicialmente previstos. O que me preocupa é que a maioria veio da Suíça. E esse povo tem uma tradição democrática diferente da nossa monarquia. Pode esperar. Eles vão criar problemas. Já há sinal de revolta na colônia. Temos que criar esperança neles. Vamos espalhar a notícia de que o príncipe de Joinville vem morar aqui. Se o príncipe vem, é porque aqui realmente se transformará numa Europa. Quem sabe em 100 anos? Um pouco mais, talvez. Prezados amigos, a propaganda da sociedade colonizadora não condiz com a realidade aqui da colônia Dona Francisca. Chegaram a dizer que a colônia era uma das mais prósperas regiões da Terra. Se tornaria maior que Nova York. É tudo fantasia para atrair imigrantes para cá. Eles fabricam notícias. Enviam cartas falsas em nome dos imigrantes a seus parentes. Enfrentamos necessidades de toda ordem. Tem crianças que passam à base de uma mistura de farinha de mandioca com água. Algumas morrem de fome, outras de doenças. Alguns relatos de colonos posteriores, em cartas a seus familiares, eles dizem que eles não acomodariam naquelas instalações nem os seus porcos e nem as suas vacas. Em virtude dessas condições muito precárias, não encontrar uma infraestrutura adequada, em virtude das doenças, muito por causa do clima insalubre, acabavam se deslocando para outros locais. Então, famílias inteiras acabavam se estabelecendo, por exemplo, em Curitiba e Redondeza. Para só aflorar, depois de 40, 50 anos, que eles puderam transmitir aos filhos novas profissões, para poder, então, passar a imagem do que eles gostariam de ter encontrado aqui e, sobretudo, o que gostariam de ser. Oh, mein Trockenfleisch, bitte. Oh. Vai ter que trabalhar duro, hein? Sua dívida cresce cada vez mais, hein, alemão? Suíço. Mesma coisa. Frau Quickly, Jawohl! Praticamente todas as famílias de imigrantes, quando chegavam aqui, precisavam adquirir mantimentos, ferramentas de serviço, uma série de utensílios para a sua sobrevivência diária. E elas acabavam recorrendo aos chamados vendeiros, que cobravam preços absurdos para as condições aqui. Como esses imigrantes também não tinham dinheiro, eles acabavam devendo altas somas para esses comerciantes. Aqui não toleramos essas coisas, rapaz. A Assembleia Popular e a direção da colônia concordam. Esse ladrão tem que levar 25 chibatadas. É o preço que ele tem que pagar por ter entrado numa propriedade particular. Não, eu imploro, eu só tava com fome. Era só comida. O que vocês estão fazendo é proibido pelo Império. Quem faz as leis aqui é a diretoria. Não, eu só tava com fome, não, por favor, não.
Como o senhor pode perceber, o número de habitantes na colônia cresce vertiginosamente. E as dívidas dos colonos também, que os faz trabalhar cada vez mais e mais. Mas os problemas estão começando. Na medida do possível, oferecemos o melhor. Afinal, além das dívidas, é justo que paguem impostos. É claro, mas é que temos um problema, Herr Schröder. E é exatamente isso que me traz até o senhor. Há sinais de revolta na colônia. Eles querem tomar a direção da colônia. E alguns estão deixando a colônia para se estabelecer no Planalto de Curitiba. Eles querem uma administração comunal, não é verdade? Eu conheço bem essa história, principalmente vindo dos suíços. Se eles querem uma administração comunal, nós vamos sair na frente. Nós vamos montar uma comuna, com gente nossa, sob nossas ordens. Sie wollen uns schon wieder hereinlegen. Wir werden diese Leitung nicht mehr annehmen. Wenn es eine Kommune sein soll, dann muss sie von uns geführt werden, vom Volk. É porque se não fizermos isso, o nosso povo terá que viver como puder para não perecer. Esse deverá ser o nosso lema a partir de hoje. Von nun an heißt es, kämpfen zu siegen. Os suíços tiveram uma participação bastante marcante na organização política da colônia Dona Francisca. Eles lideraram o processo de criação, digamos, do primeiro poder legislativo local, a chamada Comuna da Colônia Dona Francisca. Inclusive, o presidente dessa comuna, do poder legislativo local, era um suíço da região de Bern, chamado Johann Weber. E o próprio diretor da colônia Dona Francisca, o representante do príncipe de Joinville, acabaram promovendo algumas intrigas aqui, com o fim de desestabilizar essa comuna. E foi o que aconteceu. Bom dia, senhora. Por que chamá-la de senhora? Nós somos um povo de origem germânica. O correto é chamá-la de Frau. Aqui somos só um povo. Não há suíço ou norueguês ou sei lá de onde vocês vieram. Somos todos germânicos. Se esses pobres não entendem e não respeitam isso, eles não merecem o nosso respeito. Vamos embora, ignórios. A força germânica da parte da Alemanha foi muito mais forte e só se falava que Joinville foi fundada por germânicos, mas no caso diziam que foram fundada por alemães, quando na verdade foi fundado inicialmente por suíços. Eu sou um migrante também, é exemplo, mais da metade da população de Joinville é migrante, tenho descendência também alemã e era uma experiência porque havia, do ponto de vista até da falta do conhecimento histórico, todo mundo era alemão. Quando criança, eu não sabia que era descendente de suíço. Eu achava que eu era descendente de alemão. Gar nichts gesprochen von der Schweiz. Die haben mich nie was von gewusst. Wenn ich habe Bücher darüber gelesen. Ich habe auch hier ein Buch, da sind die alten Bergstutz, die Fotografie drin, was die ganz alten waren. O único documento que nós temos aqui da família Baumer, que nos dá a origem da Suíça, é um antigo Taufschein. Isso se chama registro de nascimento do meu bisavô, o Jacob, porque foi resgatado em uma das famílias. Era o único documento que tinha para fazer prova de que nós éramos descendentes de suíços. Perderam seus documentos. Aqui não se podia guardar nada. O que era papel aqui se destruía pela umidade existente aqui. Nós precisamos entender que até 1871 não existia ainda um país chamado Alemanha. A Alemanha então era fragmentada em vários estados, reinos, e é a partir da unificação em 1871 que o Império Alemão começa a sua expansão. Um dos alvos dessa expansão eram os alemães no exterior, inclusive os imigrantes que já estavam estabelecidos aqui no Brasil, inclusive Joinville. As notícias são ótimas. Temos imigrantes de várias regiões na colônia, mas o que predomina são os alemães. Os suíços são minoria e estão espalhados. Menos política, mais trabalho, mais progresso.
Nossa cultura, nossa língua já está no Novo Mundo. Excelente, meu filho. Prost! Esse foi um dos principais fatores da perda da sua origem. E muitos achavam que eram ainda alemães porque eles foram induzido isto, porque os primeiros foram educados assim: filhos, agora nós vamos receber uma igreja, nós vamos receber uma escola. Nós temos que ser todos alemães, tá? Se alguém perguntar o que você é na rua, você diz que você é alemão. Todos da família Erath achavam que Erath eram alemães, porque muitos nem conheciam a real história deles. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Hoje iremos começar com a oração da nossa irmã. Bitte, Bárbara. Lieber Gott, behüte sie auf ihrer langen, großen Reise. Hilf ihnen in ihrem Schmerz und ihrem Kummer. Dein Licht leuchte ihnen, damit sie nicht untergehen. Selbst bei Mast und Schottbruch verlässt du uns nicht. Wenn wir auf dich vertrauen, hilfst du uns. Wenn Wind, Sturm und Wellen uns bedrohen, nimmst du uns in Schutz. Amen. Hoje